Salve turma do Cessasória, galera do terceiro ano, sejam bem-vindos ao canal do Professor Gênesis. Esta é mais uma videoaula para vocês. Dessa vez eu trago aqui a resolução da segunda atividade sobre funções orgânicas oxigenadas. E lembrando que em caso de dúvidas, perguntas, é só mandar sua mensagem na sua turma do Google Sala de Aula, valeu? Então vamos lá iniciar mais uma correção de atividade. Começamos então com a primeira questão, que diz assim: identifique as funções orgânicas oxigenadas presentes nas fórmulas estruturais a seguir. Então nós temos aí exemplos de fórmulas estruturais de substâncias e vamos identificar as funções orgânicas oxigenadas presentes em cada um. Vamos começar pela letra A, que é a fórmula da glicose. Então o que é que a gente tem aqui, ó? Hidroxilas, né, gente? OH, hidroxilas ligada a um carbono saturado. Essa função orgânica é a função álcool. Então nós temos aí a primeira função encontrada, álcool. Tem alguma função oxigenada, a gente procura logo oxigênio, gente. Se é função orgânica oxigenada, tem que ter oxigênio. Então o que é que a gente vê aqui? A gente percebe outra aqui, ó, esse oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono. A gente chama de carbonila. E essa carbonila é primária, ou seja, só está ligada com, só tem o carbono ligado a um outro carbono. Ela está na extremidade, né? Para ficar mais simples. É uma carbonila que está na extremidade, por isso que ele tem esse hidrogêniozinho aí ligado a ela para completar a ligação do carbono. Então, essa carbonila aí identifica a função aldeído, tá certo? O aldeído. Então, nós temos essas duas funções orgânicas na letra A, na substância glicose. Vamos para a letra B agora. Letra B, a alizarina. Nós aqui identificamos então, ó, a carbonila de novo. Só que essa carbonila aqui é cetona. Por quê? Porque ela não é primária, ela está entre outros dois carbonos, tá vendo? Você tem o carbono que faz a dupla ligação e do lado desse mesmo carbono tem um carbono de um lado e outro carbono do outro lado. Por isso que a função agora é cetona, ok? Diferente lá da primeira que estava na extremidade. Então cetona. A gente identifica também a hidroxila aí presente, só que essa hidroxila aí, ela está ligada a um anel aromático. Quando isso acontece, a função é fenol. Então nós temos aí fenol e cetona como sendo as funções orgânicas na letra B. Vamos para a letra C, o ácido ascórbico. No ácido ascórbico a gente também precisa de hidroxilas, ó, quanto hidroxila aí, né? Só que aí a gente tem que prestar atenção. Essas duas primeiras hidroxilas marcadas aí determinam a função álcool, porque hidroxila ligada a carbono saturado, ou seja, carbono só faz ligações simples. Já essas duas hidroxilas aqui de baixo, elas, se você percebam que ela não é uma cadeia, ela é uma cadeia fechada, mas não é anel aromático. É uma cadeia fechada simples, só que tem dupla ligação nesse carbono. E aí, quando o carbono que tem hidroxila, ele faz dupla ligação, a gente tem a função enol, tá certo? Então tem a função enol aí presente. E aí, nós temos aqui essa carbonila novamente, ou seja, dupla ligação com oxigênio, só que esse mesmo carbono tem uma ligação com outro oxigênio que está ligado na cadeia de radicais, ou seja, na cadeia carbônica. Então essa função orgânica aí é a função éster, ok? Éster. Então identificamos aí três funções na letra C. Vamos para a letra D agora, a morfina, tá certo? A morfina, então logo em cima a gente já identifica a hidroxila ligada a um anel aromático, então nós já sabemos, é a função fenol. Descendo mais um pouquinho, a gente tem oxigênio entre carbonos, então essa função aí é a função éter, tá certo? Éter. Descendo mais um pouquinho, ó, a hidroxila aí ligado a um carbono, só que é saturado, né? Aí não é um anel aromático, não é que nem lá em cima, é só um carbono, é uma cadeia fechada simples aí, tem uma dupla ligação, mas não é aquela dupla ligação alternada que caracteriza o anel aromático. Então a função aí é álcool, tá certo? Detalhezinho importante, ó, nós temos aí a presença do nitrogênio. Isso aí nos dá outra função orgânica, porém não é oxigenada, tá certo? É uma função com nitrogênio. Então fica para as próximas aulas a gente trabalhar sobre essa função orgânica aí. Então vamos dar sequência para a letra E. Na letra E nós temos então a presença aqui, ó, de uma carbonila
que é secundária, ou seja, ela está entre outros carbonos aí. Então nós temos a função cetona, que vai se repetir, ó, mais duas vezes. Então todas essas carbonilas marcadas aí é referente à função cetona, ok? Aí nós presenciamos aqui também a hidroxila, e essa hidroxila está ligada em carbono saturado, e a gente já sabe que essa função é álcool. E finalizando aqui essa primeira parte, né, nós temos aqui na letra F a cetamina, onde nós identificamos mais uma vez a função cetona, né, nessa carbonila aí, e só de função oxigenada só vai ter isso. Por quê? Porque esse cloro e esse nitrogênio aí são outras funções que não são oxigenadas, então a gente não vai identificar agora, tá bom? Por quê? Porque a questão quer que identifique as funções orgânicas oxigenadas. Então a gente só está aqui marcando para vocês, mostrando que futuramente a gente vai estudar essas funções orgânicas aí também, mas nesse momento a gente só está interessado nas oxigenadas. Vamos dar sequência então aqui na questão. Então nós temos a letra G, prestem muita atenção, fiquem atentos, né, às fórmulas químicas que nós temos aqui, que descobrir quais são as funções. Então nós presenciamos aqui o ácido salicílico, e aí já temos aí a função ácido carboxílico, porque temos a carbonila, que é o oxigênio fazendo dupla ligação com o oxigênio, mas temos também aqui, ó, a hidroxila nesse mesmo carbono. Então isso aqui chama-se de carboxila, que é a carbonila com a hidroxila. Então é carboxila, e carboxila é ácido carboxílico, ok? E aí nós temos também a função fenol, que é a hidroxila ligado ao anel aromático. Então ácido carboxílico e fenol são as funções presentes na letra G do ácido salicílico. Letra H, olha ela mais uma vez, função ácido carboxílico, né, igualzinho a da letra G, só que aí ácido acetil salicílico a gente tem um diferencialzinho agora, ó, esse oxigênio a gente tem aqui a presença mais uma vez aqui da carbonila, que é o oxigênio fazendo a dupla ligação com o carbono, só que esse mesmo carbono está ligado com um oxigênio que liga-se com outros carbonos. Então essa função aí é a função éster, certo? Éster, que nem nós vimos nas questões, no item da questão anterior. Então função ácido carboxílico e éster na letra H. Na letra I nós temos o ácido cítrico, e aí ó, que a gente tem várias carboxilas, né? Então ácido carboxílico mais uma vez, e nós temos esse cara aqui com a hidroxila que vai caracterizar a função álcool. Sacaram? Sacaram, né? Tô ligado, vocês entenderam. Beleza. Vamos iniciar, vamos dar sequência então aqui a segunda questão agora. Os aromas da banana e do abacaxi estão relacionados com as estruturas dos dois ésteres abaixo. Então nós temos aí o aroma de banana e o aroma de abacaxi, que são ésteres, o enunciado já nos disse, né? Escreva os nomes sistemáticos das duas substâncias orgânicas. Então vamos escrever os nomes oficiais dela, o nome e o par, tá certo? Então, primeira coisa, um aroma de banana, o que a gente tem que fazer para determinar o nome de um éster? Vamos lá. Cadeia principal é aquela cadeia onde tem a carbonila. Ó aqui, ó, tá vendo a carbonila, que é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Então a gente vai contar a quantidade de carbonos e ver o tipo de ligação entre esses carbonos. Então nós temos dois carbonos, o prefixo é et. E ligações simples é an. Então nós temos etan, e aí como é um éster, a gente vai colocar etanoato. Então etanoato, tá certo? Etanoato de, aí a gente vai agora para o restante da cadeia carbônica, ó, essa partezinha aqui, nós vamos agora contar quantos carbonos tem e adicionar ao final ila. Então nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então vai ser pentila. Pente, que é 5, não é isso? Então nós temos aí o etanoato de pentila, que é o aroma de banana, tá certo? Vamos agora para o aroma de abacaxi. Vamos fazer o mesmo procedimento. Primeiro na cadeia principal, que é onde tem a carbonila, contamos quantos carbonos tem? 4 carbonos. Então 4 é but. Então ligações são simples. Butan, e acrescenta o oato. Então butanoato de. Agora vamos para a nossa restante da cadeia, para o radical, que a gente acrescenta ila. Então aqui nós temos 2 carbonos, então et. Então vai ficar etila.
Butanoato de etila é o aroma de abacaxi. Bastante simples de entender como é que a gente faz a nomenclatura dos ésteres orgânicos, ok? Entenderam? Entenderam, né? Beleza, muito bem, vocês são bons alunos, tá? Terceira e última questão, para a gente finalizar nossa aula, nós temos aqui: represente as fórmulas estruturais das seguintes substâncias orgânicas, ok? Então nós temos 3 substâncias aí: acetato de sódio, éter dimetílico, álcool isopropílico, para que a gente represente as suas fórmulas estruturais. Vamos lá. Primeira coisa, tem que, ao ler o nome, gente, identificar a função orgânica, para você saber o que é que precisa ter nesse composto. Aí a gente lembra, no nome sempre vai ser discriminado quantidade de carbono, a função, tipo de ligação, tudo isso vem sendo dito no nome. Só que esses nomes aqui são nomes comuns, são nomes triviais, né, que a gente observa que às vezes é muito utilizado no dia a dia, não é um nome oficial. Então a gente vê o que? Acetato de sódio é o nome para um sal orgânico. Sal orgânico é aquele que parece com um éster, só que ele vai ter um metal, por isso que tem o nome sódio aí. Então acetato, tá certo? Acetato é um prefixo usual para determinar uma quantidade de 2 carbonos. Acete é a mesma coisa de ete. Então nós temos 2 carbonos nessa estrutura, com ligações simples, obviamente, tá certo? E aí a gente vem acetato. Ato é justamente, né, que a gente viu do éster, ele vai ter essa carbonila, que é essa dupla ligação que a gente tem do carbono com oxigênio, e uma ligação simples do oxigênio com o carbono, com esse mesmo carbono. Então esse vai ser aí a parte do sal orgânico, tá certo? Do átomo. Então, acetato. Para fechar essa parte, só falta a quantidade de hidrogênios aqui. Esse carbono que tem a carbonila, ele não precisa mais ligações, já tem 4 ligações aqui, não vai precisar de hidrogênio. O outro só está com uma ligação, então ele precisa de hidrogênios. No caso a gente completa com mais 3 hidrogênios para completar as 4 ligações dele. Pronto, está formada a parte do acetato, só falta de sódio. Onde é que vai entrar esse sódio aí? Justamente aqui, ligado com oxigênio. Então aí está bem simples, o sal orgânico acetato de sódio. O nome oficial dele seria etanoato de sódio, mas acetato é um nome usual, a nomenclatura trivial que pode ser encontrada também como referência, tá bom? Vamos para a letra B agora. Na letra B nós temos o éter dimetílico. Então, como o nome já diz, a função orgânica dele é a função éter, né? E a função éter, que a gente tem? Um oxigênio entre radicais, entre carbonos. E os radicais já está dizendo aí, ó, quem é o radical? Dimetílico, ou seja, são 2 radicais metil. Então a gente vai ter, quem é metil? É um carbono apenas, né? CH3. Então a gente vai ter CH3 de um lado, CH3 do outro lado. Então formou já o éter dimetílico, bem simples de ser feito, ok? E na letra C, álcool isopropílico. Álcool isopropílico, o nome também já está dizendo, a função é álcool, né? Então a gente sabe que vai ter que ter a hidroxila, e aí a gente tem isopropílico. Prop são 3 carbonos, e iso é só a referência de onde está a hidroxila. Isopropílico é porque a ligação com a hidroxila é no carbono central, iso é no meio da cadeia. Então nós vamos ter aqui 3 carbonos com a hidroxila ligada no carbono central, no carbono do meio. Pronto. Isopropílico, está prontinho, só falta a gente completar as ligações dos carbonos com os hidrogênios. Então a gente vai colocar, ó, 3 hidrogênios no primeiro para completar as 4 ligações, CH3 no último e CH no do meio, e finalizamos. Bum, tá prontinha nossa questão feita, formulada, ok, galera? Então, galera, é isso aí, até a próxima aula. Espero que vocês tenham esclarecido qualquer dúvida, mas se ficou com alguma dúvida, mande sua pergunta lá no chat do Google Sala de Aula, que eu vou responder. E lembre-se de mandar sua atividade corrigida também no chat, né, do Google Sala de Aula na turma lá. Tá ok, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.